Olá, tudo bem? Eu estou lendo o livro O Espírito da Fé, de Mark Hankins. Eu estou estudando esse livro junto com alguns irmãos da minha igreja, na Igreja United, e com o pastor Alex. E eu quero falar aqui do capítulo 27. O capítulo 27 diz: Pioneiros, colonizadores e museólogos. Primeiro, o autor ele começa falando do Chuck Yeager, que foi o primeiro homem a voar 1.200 km por hora e romper a barreira do som. E ele começa aqui dando esse exemplo para que a gente possa entender que com a ajuda de Deus a gente pode romper novas barreiras. E muitas vezes a nossa própria maneira de pensar, as nossas atitudes e a nossa disciplina, elas nos impedem de alcançar lugares maiores. E se nós vamos experimentar rompimentos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e também vencer o inimigo. Lá em Salmos 18, do 28 ao 29, Davi ele diz que o Senhor faz resplandecer sobre ele a sua lâmpada e com a ajuda dele ele faz romper, saltar muralhas. Então não basta a gente somente saltar as muralhas, a gente precisa verdadeiramente estar com a nossa lâmpada acesa. E lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E como é que o nosso espírito fica aceso? Quando a palavra de Deus ela arde no nosso coração. Quando a palavra de Deus arde no nosso coração, a gente consegue romper as barreiras, sair da zona de conforto. E o espírito da fé, ele é o fogo no espírito do homem. E a revelação da palavra faz com que esse fogo arda no nosso coração. E a palavra de Deus, ela opera em todas as áreas da nossa vida, a partir do momento que a gente entende e que a gente pratica. E algumas pessoas, elas não obedecem a Deus porque elas têm medo do desconhecido. Elas têm medo de alcançar coisas que elas nunca pensariam alcançar. E a necessidade da segurança, ela acaba travando o agir de Deus na vida dessas pessoas. E ele cita em Hebreus capítulo 11, verso 8, o autor ele cita esse versículo falando sobre Abraão. Abraão, ele através da fé, ele foi possuir a sua terra que Deus tinha dado a ele por herança. Mas essa terra ele não conhecia. E assim precisa ser a gente. A gente precisa obedecer a Deus mesmo quando a gente não sabe o que vai ser lá na frente. E a fé, ela obedece mesmo quando tem esse elemento desconhecido. A gente não pode ser guiado pela nossa vontade e também, mesmo quando a gente não tem todas as respostas, a gente precisa agir por fé. E ele cita Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6, versículo poderoso que Deus falou comigo. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, confia no Senhor, não te atrapalhe no seu próprio entendimento e coloca Deus em todas as coisas da tua vida. E ele vai fazendo a obra naquilo que você entregar a ele. Deus, ele não nos dá tudo aquilo que a gente se pergunta. Se ele nos dissesse tudo, a gente não conseguiria andar por fé. E ele também vai nos levar a lugares que nós nunca pensávamos em alcançar. E eu quero aqui encerrar com uma afirmação que está lá no final do capítulo, que Deus está à procura de pioneiros, pessoas que não se contentam com menos do que o melhor de Deus. Ou seja, eu quero ser um pioneiro e eu quero que o melhor de Deus se alcance na minha vida. E
pioneiros. O capítulo ele diz assim: pioneiros, colonizadores e museólogos. Os pioneiros estão continuamente avançando em direção a novos territórios. Isso a gente deve fazer através da fé, através da obediência à palavra. Os colonizadores, por sua vez, param cedo demais porque não se importam com o que está além da próxima montanha, a zona de conforto. E os museólogos, eles olham somente para o passado. Eu quero aqui dizer em nome de Jesus que você seja um pioneiro em Cristo e que você seja dirigido pelo Espírito Santo e que você não se deixe seguir pelas circunstâncias e alcançar a visão de Deus para a sua vida, que é a visão da palavra. Amém? Então, seja abençoado em nome de Jesus.